Fala galera, beleza? Ó, tô achando que eu descobri o Brasil aí. O que que acontece? Foi enviado para mim um material do SAS com as questões fáceis, médias e difíceis. Com esse material do SAS com as questões fáceis, médias e difíceis, o aluno tem que entender que para ele ter uma nota grande no Enem, uma nota boa no Enem, em TRI, ele tem que fazer as questões fáceis, tem que fazer as questões médias e talvez fazer as questões difíceis, dependendo de como for a organização da prova dele. Só que quando o aluno vai fazer a prova, uma das coisas que atrapalha o aluno é não saber quais são as questões fáceis, não saber quais são as questões médias e não saber quais são as questões difíceis. Esse é um problema que esse vídeo, você pode continuar aí no vídeo, que esse vídeo vai tirar o seu problema. Eu vou te mostrar o que seriam umas questões fáceis, médias e difíceis. No segundo momento, fazendo uma experiência com uma aluna, que neste caso seria até minha própria filha Betina, eu vou ver quais as matérias que Betina tem problema, ou que ela acha que tem problema, e quais são as questões fáceis, médias e difíceis dentro daquela matéria específica. Ela entendendo quais são as questões fáceis, médias e difíceis naquela matéria que ela tem dificuldade, seja de forma personalizada, ela vai saber o que ela tem que estudar mais e qual é o tipo de questão, qual é o tipo de enunciado que ela tem para as questões fáceis, médias e difíceis. Aí você deve estar pensando assim, ué, Alessandro, mas o que isso tem a ver com redação? Tem a ver, porque é exatamente na redação da questão, da proposta da questão, e às vezes na redação do enunciado, é que você consegue perceber qual questão que é fácil, fazer ela, qual questão que é difícil, pular ela e fazer a prova muito mais rápido. E às vezes pelo próprio enunciado, comparando com a matriz de referência do Enem, que poucas pessoas estudam sobre a matriz de referência do Enem, tem algumas dicas para a própria resposta, que às vezes você consegue responder a questão sem nem ler a questão, só sabendo pela resposta, porque a resposta vai ter o mesmo tipo de habilidade ou o mesmo comando que a gente chama de elemento distrator, que é o que está tirando a galera do Enem, mas é o que tira a galera também dos tipos de questão. Então a pergunta é, você sabe quais são os principais elementos distratores das matrizes de referência que tratam das habilidades? Interrogação. Você sabe qual é a sua principal dificuldade? Qual é a matéria dentro das competências e habilidades do Enem que é a sua principal dificuldade? Vamos ver se a gente consegue responder essas perguntas. O que eu te convido, além de você deixar o like aí, ativar o sininho e curtir, se você achar legal, é que você pegue o seu celular, quando estiver assistindo aqui, você pega o seu celular e vai fazendo um movimento junto comigo. Eu vou usar como referência o material do SAS e vou usar como referência a própria matriz de referência do Enem, utilizando uma IA comum, Gemini ou usando o ChatGPT. Eu vou usar o Gemini porque o ChatGPT já acabou os créditos que eu tenho ali porque eu não pago. E o Gemini eu tenho um pouco mais de crédito para usar. Mas você pode usar o que você quiser. Você vai ver que você vai ter um refinamento de estudo que nessa reta final para o Enem vai ser decisivo para a sua aprovação. Vem comigo aí e vamos ver como é que isso funciona. Então, o primeiro passo que você tem que fazer, eu vou ir por passo, passo 1. O primeiro passo que você tem que fazer é você conseguir um material. Aí esse material pode ser, como tem aqui, que é o material do SAS, tá vendo? Você pode ter o material do SAS, ou você pode, sei lá, baixar o material com os microdados do Enem. Você que sabe, qualquer um dos dois. Aí eu coloquei como comando aqui, assim, estudar os elementos distratores ou comandos das questões fáceis e médias do material em anexo. Então eu vou anexar o material, vou mostrar para vocês aqui que essa aluna eu já fiz, que é a Sofia, eu vou anexar o material. Só que eu vou fazer isso aqui do zero. Eu vou pegar agora e fazer do zero aqui para vocês darem uma olhada aqui no que deve ser feito, para vocês entenderem o processo aqui, eu vou fazer do zero. Então eu vou entrar no material, eu vou entrar de material de natureza, por exemplo. Então eu vou entrar lá, ciências da natureza. Aí eu vou pegar esse material do SAS, que tem questões fáceis, médias e difíceis, e vou encaminhar. Eu vou encaminhar para o Gemini. Quando eu encaminho para o Gemini, eu vou ter que fazer aquele prompt, Aí o prompt vai ser exatamente aquele que eu falei para vocês lá. SAS em anexo. Beleza, então esse aqui é o passo 1, é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que anexar o material, e aí após você anexar o material, você vai colocar esse prompt aqui, beleza. Aí nós vamos dar o comando aqui, vai demorar um pouquinho, mas aí a gente passa aí para vocês terem uma noção de qual é o resultado. Então, galera, assim que eu fiz aqui, eu peguei essa análise aqui estratégica do Enem, tá vendo? Que foi feita para mim. É lógico que eu fiz um outro pequeno comando, ainda vou chamar de 1.1, que eu coloquei para colocar em PDF. Se tiver em inglês, você fala para traduzir para o português e para colocar em PDF. Aí vai ter a análise aqui, vai explicar o que é comando distrator e tudo mais, mas vai ter a análise explicando por que a questão é fácil. Aí você tem que analisar por que a questão é fácil. Essa seria a nossa primeira etapa. Daqui a pouco a gente vai para a segunda etapa. Espero que vocês tenham entendido a primeira etapa. Aí qualquer coisa pode deixar nos comentários aí se você não entendeu, tá vendo? Tem os estudos de caso, do que são questões fáceis e médias, e aí te explico o que são as questões fáceis e médias. Aí você consegue
através desse estudo, identificar mais rapidamente em natureza o que é questão fácil e o que é questão média, beleza? Fique esperto aqui com o próximo comando. Galera, parte 2, beleza? Ó, a parte 2 tem um comando aqui, o comando tá aqui, tá vendo? Aí tá lá assim, ó. Fazer uma comparação entre os elementos distratores e a matriz de referência do Enem, para indicar, aí aqui que tá legal, para indicar quais os verbos que indicam que as questões são fáceis, médias e difíceis, beleza? Aí ficou indicar e indica, mas não tem problema neste caso aqui não, que é só um comando aqui de prompt, rapidinho que eu tô fazendo para vocês terem noção aqui da parte 2, beleza? Aí vamos ver o que vai dar, aí você clica lá para ver o que vai dar, segue o jogo. Essa é a parte 2. Como é que ficou legal? A única coisa que eu pedi com o novo, vamos chamar de 2.1, é colocar a questão em PDF, beleza? Aí eu tô colocando em PDF para vocês aqui, eu vou até aumentar um pouquinho o PDF aqui, ó. Matriz de referência do Enem versus engenharia dos distratores. Foi como a IA chamou aí, engenharia dos distratores. Aí nessa engenharia dos distratores, ela vai mapear quais são as questões fáceis, médias e difíceis pelo verbo. O que isso significa na prática para você está fazendo a prova? Quando você vê o verbo indicar, reconhecer, ler, nomear, apontar, descrever e constatar, quando você vê esses verbos aí, você já parte para cima da questão. Ah, a questão de física que é difícil. Não é. Mesmo que a matéria você considere difícil, vamos dizer que você considera a matéria de movimento difícil, por exemplo. Esta questão vai ser fácil, porque o comando dela é só para você indicar. Como é o comando para você indicar, ela vai ser fácil. Médio. Relacionar, comparar, compreender, aplicar, interpretar, diferenciar e classificar. Aí já são médios. E repare que nesses médios aí tem uma tendência a tabelas. Uma tendência a tabelas por causa dessa questão da comparação. Difícil. A analisar, avaliar, julgar, inferir, sintetizar, dimensionar, projetar e prever. Quando tiver isso, você corre. Porque aí, se você correr, a maior parte das questões, provavelmente, elas são entendidas como questões difíceis. Beleza? E ainda dá o exemplo das questões fáceis, o gatilho, a comparação com o distrator, quais são as questões médias. Então, dá todo esse exemplo detalhado para você. É isso que você tem que estudar. Porque aí você vai conseguir muito mais rápido fazer as questões que são fáceis e médias, seu TRI vai subir. Obviamente, depois se acertar as difíceis pelo seu conteúdo e tudo mais, você vai arrebentar no Enem. Fica ligado nisso. Acabou, Alessandro? Não, agora é a parte mais importante do vídeo, não sai do vídeo aí, porque agora eu vou dentro da sua própria especificidade. Eu só vou falar uma questão aqui, que seria a questão 3, que é o terceiro elemento geral 3, depois eu vou para dentro do seu caráter específico. Aí que você vai arrebentar. Galera, então, beleza? A parte 3 aí, ó. Parte 3, esse é o prompt que vocês vão fazer. Depois pedir para colocar em PDF, tudo a mesma coisa. Você vai ter um materialzinho para o Enem para você estudar assim, massa, que envolve a questão das matrizes de referência. E lembrando que você tem que ter um material legal, que é o material do SAS, que já coloca questões fáceis, médias e difíceis. Mas isso também é disponibilizado pelo próprio Enem, quando você procura aí as questões aí por fáceis, médias e difíceis, que são as questões do passado, beleza? Esse é o prompt aqui da parte 3. Bora para cima aqui para fazer o PDF. O DNA do Enem. Olha que legal, aqui vai falar assim, ó, análise da matriz de referência e perfil das alternativas corretas. Né? Aí colocou a Alessandra aqui porque eu fiz, mas está lá DNA. Questões fáceis, tá vendo aí? O que são questões fáceis? Aí fala o espelho, ou seja, qual é a estrutura de uma questão fácil. Aí explica direitinho. As questões fáceis, a matriz cobra operações de baixa complexidade, identificar, a alternativa correta não exige saldos lógicos, ela é uma constatação. Verbos comuns, aí fala os verbos comuns e fala estrutura de resposta, tradução direta ou paráfrase. Aí está colocando aí quais são as questões fáceis e como você faz as questões fáceis. Se a questão fala sobre plantar mais flores para ajudar abelhas, a alternativa correta vai usar um verbo de constatação óbvia, aumenta, né? Porque lá está falando de plantar mais flores e lá tem aumentar, aumentar a oferta de alimento. Né? Não há abstração. É um fato mecânico. Então essas questões mecânicas são consideradas fáceis. Aí tem explicando quais são as questões médias, eu não vou ler para o vídeo ficar tão longo, e tem explicando quais são as questões difíceis. As difíceis eu vou ler aqui. A matriz cobra alta complexidade, analisar e tal. O gabarito costuma ser a conclusão de um raciocínio de 2 ou mais etapas. Né? Aí está lá assim, estrutura de resposta engloba o sistema inteiro, levando em conta exceções ou condições de contorno, frequentemente parece contraintuitiva em relação ao senso comum, dependendo de uma leitura puramente técnica.
Em exatas, explica o mecanismo molecular ou físico exato. Né? Exemplo prático. Em genética ou química complexa, a resposta explica o mecanismo molecular exato que fundamenta uma mudança, exigindo saber como é o nível micro. Então aí é uma questão já mais chatinha de pegadinha. E é feito para você um quadro bonitinho do que é uma questão fácil, do que é uma questão média, do que é uma questão difícil. Se depois você pegar a prova, pegar o material lá, e você começar a identificar isso, talvez com esse material do lado, e ficar treinando, esse treinamento dessa identificação vai fazer com que você faça a prova muito mais rápido. Então, se você demorava X para fazer a prova, você vai ficar X ali dividido por 2, seu tempo vai cair pela metade, o que dá mais tempo de você se dedicar às difíceis, porque você já vai ter feito as fáceis e médias e aumentando seu TRI. Aí você aprende a fazer a prova do Enem. Porque a maioria dos alunos que não sabe fazer a prova do Enem, ele vai para o conteúdo. Mas não sai do vídeo não, porque só mais um pouquinho que a gente vai ver aqui na prática como é que isso pode estar associado aos conteúdos, para ter um refinamento ainda maior do que a gente coloca aí como base para você entender dentro do conteúdo que você não sabe, ou que você tem dificuldade, se de fato algumas questões do Enem você tem que fazer ou não. E pode ser que você nem tenha que fazer. Esse Enem agora, mesmo 4 questões aí, o TRI praticamente anulou. E uma de humanas, que a galera geralmente despreza, valeu 50 e tantos pontos. Então, você tem que ficar atento aí para que você tenha uma nota legal no Enem e consiga fazer a prova mais rápido, com mais conforto na prova, para dar tempo de você fazer sua redação e arrebentar no Enem. Vamos lá para o último passo aí, o passo 4, que é exatamente, a gente vai falar como é que você faz isso de acordo com a individualidade sua. Vamos lá. Entrevistinha com vocês aí, só que vocês agora viraram Betina. Betina, dentro da área de ciência da natureza, qual matéria no geral você tem problema? Física. Beleza, então Betina tem problema com física. Beleza, então na hora que eu for organizar aqui, personalizado para ela, o prompt, eu vou ter que perguntar coisas vinculadas à física. Mas ainda não basta. Betina, dentro da área de física, qual a matéria que você tem mais problema? Eletrodinâmica. Eletrodinâmica. Então eu vou perguntar quantas questões caíram no Enem, nas últimas provas sobre eletrodinâmica, e para enumerar aqui o que classifica essas questões como fáceis, médias e difíceis de acordo com o elemento distrator. A gente vai ser uma pergunta um pouco maior porque ela é mais específica. Aí vai mostrar assim, eu vou dar um exemplo aqui aleatório, mas daqui a pouco eu mostro o resultado. Exemplo aleatório é assim. Caíram nos últimos Enems, em todos os Enems aí que estão no microdados, caíram 10 questões de eletrodinâmica. Das 10, 2 delas eram difíceis. E as 2 que eram difíceis caíram com o verbo X. Se o verbo é X, quando tiver aquele tipo de verbo na prova que você for fazer esse ano, você salta a questão. Porque você já sabe que aquele tipo de verbo vai arrumar problema para você. Para que você vai sofrer naquela questão? Deixa para sofrer por último. Resolve uma do identificar, que é fácil, uma do comparar, e faz as questões de identificar e comparar de física. Primeiro ganha confiança na prova, e depois se você tiver feito todas de identificar e todas de comparar, que está com esse elemento distrator na prova, aí sim, você vai encarar aquela lá no final. Aí no final você vai encarar aquela. Pode ser que você chegue numa resposta e acerte. Mas aí você tem tempo para isso. É porque você aprendeu a fazer prova do Enem. E não faz prova do Enem no escuro, só deixa eu ver lá os meus conteúdos, só testar meus conteúdos. Depois você toma ferro no TRI. Beleza? Fica ligado aí. Vou fazer o prompt aqui, baseado nisso que eu perguntei para a Betina. Você se enquadra aí com Joana, Maria, Paula, Joaquim aí. E é lógico que você vai fazer as perguntas de acordo com a sua dificuldade, e não de acordo com a dificuldade de Betina. Beleza? Vamos lá, eu vou fazer o prompt aqui. Galera, então, esse é o prompt que eu fiz aqui. Ó. Eu vou ler e mostrar para vocês. Focado na área de física, na matéria eletrodinâmica, responda. Quais questões de eletrodinâmica estiveram presentes no Enem que foram consideradas fáceis, médias e difíceis? 2. Destaque os elementos distratores ou comandos presentes nessas questões para apontar uma forma mais fácil e rápida de acertar as questões. Beleza? Então tá aí para vocês aí. Bora lá para aquela parte de fazer rodar e depois colocar em PDF para vocês aí, para vocês verem o resultado do PDF. Daí para frente, depois que eu mostrar o PDF para vocês aqui, é você fazer isso com certa frequência, obviamente de acordo com as suas dificuldades. E uma outra dica que eu vou te dar, muito importante, e espero que você deixe o like e curta e manda esse vídeo para seus amigos aí que você quer que passe no Enem, é uma dica importante, que é assim, você fez o simulado lá do SAS, né? Eu até conversei com a aluna que chama Maria Alice, ela fez. Aí ela acerta 40 questões humanas. Falei, Maria Alice, você vai pegar esse simulado, se você conseguir colocar as questões em PDF, ou até digitar essas questões, se vira para aparecer isso, ou mesmo na IA, você coloca as questões lá, do simulado. Quando você fizer o simulado, a prova do Enem antiga, o que você quiser, que você tiver acertado 40, você vai ver quais são os elementos distratores das 5 que você errou. Se você começar a perceber que os elementos distratores das 5 que você errou são mais ou menos os mesmos sempre, vamos supor que você errou todas as 5
de identifique, que são as mais fáceis, você vai ter que treinar esses elementos distratores. Vai começar a perguntar também como é que nas respostas, quais são os elementos distratores que estão nas alternativas corretas da maioria das questões que você errou. Aí você vai chegar num nível bem específico dos seus erros que não tem nada a ver com o conteúdo. Tem a ver com você saber fazer a prova do Enem e saber usar a IA nesse momento de reta final ao seu favor. Beleza? Daqui a pouco eu volto aí com o PDF, vamos ver o que ele mostrou pra gente. Tamo junto. O PDF aqui, ó. Esse PDF vai mostrar para vocês aí a análise de eletrodinâmica no Enem. Beleza? Nessa análise de eletrodinâmica, ó que legal. Vai ter lá questões fáceis, 19, questões médias, questões difíceis. Sendo que tem todo o material do Enem, com exceção da última prova de 2025. Que é isso? Qual a leitura que é feita disso? Assim? Dessas porcentagens aqui, que a maioria das questões são médias e difíceis. Então, de fato, o conteúdo de eletrodinâmica é um conteúdo que as questões geralmente são difíceis. Mas se você souber identificar as fáceis, com aquela questão dos verbos que eu falei, provavelmente você vai ter menos problema, porque você já sabe que aquela questão é fácil, apesar do conteúdo ser difícil, aquela questão pode ser facilmente resolvida, como identificar, por exemplo, com o verbo identificar, beleza? Aí tem um materialzinho aqui, inclusive depois mostra como é que são as características da questão fácil, médio e difícil, né? E em seguida vai mostrando todos os detalhamentos para você saber, beleza? Faz isso que vai dar bom.